3 de setembro de 2024, uma equipe arqueológica perfura o último lacre da sepultura. O que encontram ali dentro não deveria existir, não deveria ser possível, mas o livro que fala havia descrito cada detalhe, cada inscrição sagrada, cada segredo, 3.000 anos antes. Você está prestes a descobrir por que essa descoberta foi mantida em silêncio absoluto. Porque apenas algumas pessoas no mundo sabem o que realmente estava lá. E por quê? Talvez fosse melhor que permanecesse enterrado para sempre. Meu nome não importa. O que importa é que tenho acesso aos relatórios, aos documentos que nunca foram liberados, às fotografias que nunca verão a luz do dia. E hoje eu vou quebrar o silêncio. Mas antes de revelar o que encontraram na sepultura de Cleópatra, você precisa entender o que é realmente o livro que fala. Porque essa não é apenas uma descoberta arqueológica. Isso é algo muito maior. Muito mais perturbador. O livro que fala não é um livro comum, nunca foi. Os antigos egípcios o chamavam de o livro que fala, por uma razão específica, uma razão que você vai descobrir nos próximos minutos. Uma razão que vai mudar tudo o que você pensa sobre o passado. Thoth era o escriba dos deuses do Antigo Egito, o guardião da sabedoria, o senhor das palavras que criam realidades. Mas existe algo sobre ele que os egiptólogos nunca te contam. Algo que está registrado nas inscrições sagradas mais antigas, nos templos que ficaram selados por milênios. Thoth não era apenas o deus da sabedoria. Ele era o deus do tempo, do futuro, das coisas que ainda não aconteceram. E o livro que leva seu nome não continha apenas conhecimento do passado, continha mapas do futuro, descrições precisas de eventos que só aconteceriam milênios depois. Isso soa impossível, não é? Soa como fantasia, como mitologia. Mas quando você vê as evidências, quando você analisa os fatos, quando você conecta os pontos que nunca deveriam ter sido conectados, tudo faz um sentido assustador. O livro que fala descrevia com detalhes cirúrgicos o que seria encontrado na sepultura da última rainha do Egito. 3.000 anos antes dela nascer. 3.000 anos antes da sepultura ser construída. 3.000 anos antes dos objetos serem colocados lá dentro. Como isso é possível? A resposta está enterrada junto com Cleópatra. Literalmente, Tanis, Egito, 3 de setembro de 2024. Doutora Isabela Pereira lidera a escavação. 46 anos procurando essa sepultura. 46 anos sendo ridicularizada pela comunidade acadêmica. 46 anos sendo chamada de visionária, de obsessiva, até que a escavação do setor oeste revela um recinto que não deveria estar ali. Um recinto que não aparece em nenhum mapa, em nenhum registro histórico. Um recinto que parece ter sido intencionalmente ocultado, selado, protegido. Os lacres nas paredes são diferentes de tudo já visto. As inscrições sagradas seguem um padrão que não existe em nenhuma tumba real conhecida. E há símbolos ali, símbolos que aparecem apenas em um lugar na história do Egito Antigo. No livro que fala, a equipe quebra o primeiro lacre. O ar que escapa do recinto não deveria existir. Ar preservado por 2.000 anos. Ar que carrega um cheiro indescritível, como se algo muito antigo, muito poderoso, tivesse sido guardado ali dentro. Doutora Isabela entra na câmara principal e para, completamente imóvel. Por 15 minutos ela não consegue falar, não consegue se mover, só consegue olhar para o que está diante dos seus olhos, porque o que ela vê ali não deveria ser possível. A sepultura de Cleópatra não é uma sepultura comum. É um arquivo, um repositório. Um cofre de segredos que foi projetado para ser descoberto. Mas apenas quando a humanidade estivesse pronta. Apenas quando o tempo certo chegasse. E o livro que fala havia descrito esse momento exato, esse dia específico, esse instante preciso em que os lacres seriam quebrados, por essa pessoa específica, nesse local exato, tudo previsto,
tudo planejado, tudo orquestrado. Mas por quê? No centro da câmara principal está o caixão de Cleópatra. Mas não é um caixão comum. É feito de um material desconhecido à ciência, um material que reflete luz de uma forma impossível, que emite uma vibração quase inaudível, que parece vivo. Gravadas na superfície desse caixão impossível estão inscrições sagradas que contam uma história. A verdadeira história de Cleópatra. Não a versão romantizada que aprendemos na escola. Não a versão hollywoodiana da sedutora que conquistou reis. A versão real. A versão que foi ocultada por 2000 anos. A versão que explica por que ela foi a última rainha. Por que o Egito Antigo realmente terminou com ela. Por que sua morte marcou o fim de uma era que nunca mais voltaria. Cleópatra não era apenas uma rainha. Ela era uma guardiã, a última de uma linhagem secreta que protegia conhecimentos ancestrais. Conhecimentos que poderiam mudar o curso da humanidade. Conhecimentos que eram considerados perigosos demais para existir. E quando ela percebeu que Roma iria vencer, quando ela entendeu que o Egito iria cair, ela fez uma escolha que mudaria tudo. Ela não se suicidou. Ela se preservou. As gravações no caixão revelam a verdade sobre os últimos dias de Cleópatra, sobre a substância que ela ingeriu, sobre o ritual que ela realizou, sobre a tecnologia ancestral que ela usou, tecnologia ancestral que não deveria existir na época, tecnologia descrita no livro que fala, tecnologia que permitiu que ela entrasse em um estado de hibernação ancestral, um sono que duraria exatamente 2000 anos, até ser despertada. Doutora Isabela não consegue acreditar no que lê. Nenhum membro da equipe consegue, mas as evidências estão ali. As inscrições sagradas são autênticas. A datação por carbono confirma a idade. Os materiais são reais. E então, algo acontece. O caixão começa a vibrar, levemente no início, depois com mais intensidade. A vibração se torna um som que parece humano, como se alguém estivesse respirando lá dentro. A equipe recua. Doutora Isabela pega o rádio para pedir apoio, mas antes que possa falar, o som para. A vibração cessa, e um silêncio absoluto toma conta do recinto. Por 3 minutos nada acontece. 3 minutos que parecem 3 horas. 3 minutos em que cada membro da equipe questiona sua própria sanidade. Questiona se o que estão vendo é real. Até que uma voz ecoa pelo recinto. Uma voz feminina, clara, inteligível, falando em língua grega arcaica. O tempo chegou. Os lacres foram quebrados. A previsão de Thoth se cumpriu. Doutora Isabela conhece língua grega arcaica. Estudou a língua por décadas. Mas quando ela escuta essas palavras, quando ela entende o significado, quando ela percebe de onde a voz está vindo, ela desaba no chão. A voz vem de dentro do caixão. Cleópatra estava viva. Havia estado viva durante 2000 anos, esperando, preservada, guardando segredos que poderiam reescrever a história da humanidade. E o livro que fala havia previsto tudo isso, cada detalhe, cada momento, cada palavra que ela pronunciaria ao despertar. Mas havia algo a mais, algo que o livro também previra, algo que mudaria tudo o que sabemos sobre nossa própria realidade. O despertar de Cleópatra era apenas o começo. O primeiro passo de um plano arquitetado há 3000 anos, um plano que envolvia os maiores segredos do Egito Antigo, os maiores mistérios da humanidade. Um plano que se desdobra agora, neste instante. Enquanto você ouve estas palavras, o recinto da sepultura não continha apenas o caixão de Cleópatra. Havia outras coisas ali, objetos que não deveriam existir, tecnologias que desafiam nossa compreensão da física, mapas de lugares desconhecidos à ciência e documentos. Milhares de documentos com inscrições sagradas que contam a verdadeira história do planeta, a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira razão pela qual civilizações avançadas surgiram e desapareceram ao longo da história. Doutora Isabela Pereira fotografa tudo,
Documenta cada objeto, cada símbolo, cada palavra gravada nas paredes, mas enquanto trabalha, ela percebe algo perturbador. As inscrições sagradas estão mudando, literalmente se reorganizando na parede, formando novas palavras, novas mensagens, como se a própria câmara estivesse viva, reagindo à presença humana, comunicando em tempo real. E as novas palavras que surgem são ainda mais impossíveis que as originais. São descrições de eventos futuros, eventos que ainda vão acontecer, eventos que incluem nomes de pessoas que ainda nem nasceram, locais que ainda não existem, tecnologias que ainda não foram inventadas. O livro que fala não era apenas um registro do passado. Era um mapa do futuro, um guia para eventos que se estenderiam por milhares de anos. E Cleópatra era a chave para decifrar esse mapa. Mas usar essa chave, acessar esse conhecimento, tinha um preço. A voz dentro do caixão fala novamente, dessa vez em português perfeito. Como se ela tivesse aprendido a língua durante os 2000 anos de sono, como se ela soubesse exatamente com quem estava falando. Doutora Isabela, você me procurou a vida inteira, agora que me encontrou. Está preparada para saber a verdade? Silêncio total no recinto. Doutora Isabela não consegue responder, não consegue processar o que está acontecendo, não consegue aceitar que uma pessoa morta há 2000 anos está falando com ela, pelo nome. Você tem uma escolha. Pode sair dessa câmara agora, lacrar novamente este local, fingir que nunca esteve aqui, viver o resto de sua vida como uma arqueóloga respeitada, mas comum. Pausa. Ou pode abrir este caixão, me despertar completamente e aprender segredos que vão mudar não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Doutora Isabela olha para sua equipe. Vê o medo nos olhos deles. Vê a incredulidade. Vê o desespero para sair dali o mais rápido possível. Mas ela também vê algo a mais. Vê curiosidade, vê fascínio, vê a oportunidade de fazer a maior descoberta arqueológica da história. Mas saiba disso. A voz continua. Uma vez que você abrir este caixão, uma vez que você despertar o que foi preservado aqui, não há volta. O mundo vai mudar, e você será responsável por essa mudança. Você está preparada para carregar esse peso? Doutora Isabela se aproxima do caixão. Suas mãos tremem, sua respiração falha, mas ela sabe que passou a vida inteira se preparando para este momento, que todas as suas pesquisas, todos os seus sacrifícios, todas as humilhações que sofreu da comunidade acadêmica, a levaram até aqui. Ela coloca as mãos sobre o que parece ser um mecanismo de abertura, um conjunto de símbolos, que precisam ser pressionados numa sequência específica, uma sequência que está gravada nas paredes da câmara, uma sequência que o livro que fala descreveu com precisão absoluta. Antes que você faça isso, a voz interrompe. Há algo que precisa saber sobre o que realmente aconteceu naqueles dias finais em Alexandria, sobre por que eu escolhi este caminho, sobre o que eu descobri que me fez tomar a decisão mais radical da história. Roma não estava apenas conquistando o Egito, Roma estava caçando algo, algo que os faraós guardavam há milênios, algo que daria ao império o poder absoluto sobre o mundo conhecido. O livro que fala. Doutora Isabela para e sua mente processa a informação. Se Roma estava caçando o livro que fala, se eles sabiam sobre seu poder, então a queda do Egito não foi apenas uma conquista política. Foi uma operação militar específica, com um objetivo específico. Otávio não queria apenas derrotar Antônio. Ele queria o livro. Ele sabia que quem controlasse o conhecimento contido nele controlaria o futuro da humanidade. Por isso eu fiz o que fiz. Por isso me preservei. Por isso guardei o livro comigo, para garantir que esse poder não caísse nas mãos erradas. Mas agora, 2000 anos depois, chegou a hora. A humanidade evoluiu o suficiente. Desenvolveu tecnologia suficiente, amadureceu o suficiente para receber este conhecimento. Ou pelo menos, eu espero que tenha. Doutora Isabela
sente o peso da responsabilidade. Ela entende que não está apenas abrindo uma sepultura, está liberando conhecimento que foi intencionalmente ocultado por 2 milênios. Conhecimento que pode ser a chave para resolver os maiores mistérios da humanidade, ou que pode destruir tudo o que conhecemos. O livro que fala está aqui comigo. Preservado da mesma forma que eu fui preservada. Mas o livro é mais do que páginas e palavras. É uma tecnologia, uma interface, uma forma de acessar informações que transcendem tempo e espaço. Quando você abrir este caixão, quando você me despertar completamente, o livro vai despertar também. E quando isso acontecer, o mundo vai saber que existe conhecimento além da nossa compreensão atual. Doutora Isabela respira fundo. Olha uma última vez para sua equipe. Alguns membros já saíram da Câmara. Não conseguiram suportar o peso do que estava acontecendo, mas 3 pessoas permaneceram. 3 pessoas que entenderam que estavam presenciando algo que transcende a arqueologia, algo que redefine nossa compreensão da realidade. Ela pressiona o primeiro símbolo da sequência. O caixão emite um som baixo, quase musical, como se algo antigo estivesse despertando depois de um sono milenar. Segundo símbolo, o som se intensifica. As paredes da câmara começam a brilhar com uma luz suave, uma luz que não vem de nenhuma fonte externa, uma luz que parece emanar das próprias inscrições sagradas. Terceiro símbolo, o ar na câmara muda, fica mais denso, mais carregado, como se algum tipo de energia estivesse sendo liberada. Uma energia que faz os cabelos se arrepiarem, que faz o coração acelerar. Quarto símbolo, o último da sequência. Doutora Isabela hesita. Por um segundo, ela considera parar. Considere lacrar tudo novamente, fingir que nunca encontrou este lugar. Mas então ela se lembra por que se tornou arqueóloga. Lembra da primeira vez que visitou o Egito, da primeira vez que viu as inscrições sagradas nas paredes de Luxor, da sensação de estar conectada a algo maior, algo mais profundo do que apenas história. Ela pressiona o quarto símbolo. O que acontece a seguir muda tudo o que sabemos sobre nossa própria existência. O caixão se abre com um som que não é mecânico, é orgânico, como se algo vivo estivesse respirando pela primeira vez em 2 milênios. E o que a doutora Isabela Pereira vê ali dentro não é um corpo mumificado, não são os restos mortais de uma rainha antiga. É Cleópatra, viva, intacta, com a pele perfeitamente preservada, os cabelos negros brilhando como se tivessem sido lavados ontem, os olhos fechados, mas com uma expressão de paz profunda. Como se ela estivesse apenas dormindo. A doutora Isabela Pereira não consegue respirar, não consegue processar o que seus olhos estão vendo. 2000 anos, 2000 anos, e essa mulher parece ter 30 anos, parece saudável, parece viva. E então Cleópatra abre os olhos, não gradualmente, não como alguém que acorda de um sono normal. Ela abre os olhos de uma vez, completamente alerta, completamente consciente, como se nunca tivesse estado dormindo. Seus olhos são diferentes do que a doutora Isabela Pereira esperava. Não são os olhos de uma múmia, não são os olhos de alguém que morreu há 2 milênios, são os olhos de alguém que viveu muito, que viu muito, que sabe muito. São os olhos de alguém que carrega segredos impossíveis. Cleópatra se senta no caixão, devagar, calculada, como se cada movimento fosse planejado há séculos. Ela olha ao redor do recinto, observa a doutora Isabela Pereira e sua equipe. Sorri. Você abriu os lacres corretamente. Ela fala em inglês perfeito, sem sotaque, como se fosse sua língua nativa. Você seguiu as instruções exatamente como Toth previu que seguiria. A doutora Isabela Pereira tenta falar, mas não consegue. Sua garganta não obedece, sua mente não processa. Ela está diante da figura histórica mais famosa do mundo antigo, viva, conversando, como se os últimos 2000 anos tivessem sido apenas uma soneca. Sei que é difícil entender. Cleópatra continua,
saindo completamente do caixão. Sei que isso desafia tudo o que você aprendeu sobre a morte, sobre o tempo, sobre as leis da física. Ela caminha pelo recinto. Seus movimentos são graciosos, mas há algo diferente neles. Algo que não é completamente humano, como se ela tivesse aprendido a se mover de uma forma nova durante os séculos de preservação. Mas o que você chama de impossível, nós chamávamos de ciência. O que você chama de magia, nós chamávamos de tecnologia. O que você chama de mito, nós chamávamos de história. Cleópatra para diante de uma das paredes cobertas de inscrições sagradas. Coloca a mão sobre os símbolos. Imediatamente, eles começam a brilhar. A luz se intensifica até que toda a parede está iluminada como um monitor gigante. O livro que fala não é um livro físico. Nunca foi. É uma interface, um sistema de acesso ao conhecimento universal. Uma forma de conectar-se com informações que transcendem tempo e espaço. A parede iluminada começa a mostrar imagens, não gravações, não inscrições sagradas, imagens em movimento, como um filme sendo projetado diretamente na pedra. Mas essas imagens mostram eventos do passado, eventos que nenhuma câmera jamais registrou. A doutora Isabela Pereira vê a construção das pirâmides, mas não como os livros de história descrevem. Ela vê tecnologia avançada sendo usada. Vê máquinas que não deveriam existir naquela época. Vê conhecimento que não deveria estar disponível para os antigos egípcios. Nós não construímos essas estruturas sozinhos. Cleópatra explica, como se pudesse ler os pensamentos da doutora Isabela Pereira. Recebemos ajuda, orientação, conhecimento de fontes que vocês ainda não estão prontos para compreender. As imagens mudam. Mostram bibliotecas gigantescas, cheias de textos em línguas desconhecidas. Mostram pessoas estudando mapas de estrelas com precisão impossível para a época. Mostram experimentos que parecem combinar ciência e espiritualidade de formas que a ciência moderna considera impossíveis. A civilização egípcia não foi construída do zero. Foi a continuação de algo muito mais antigo, algo que existia antes do dilúvio, antes da última grande mudança climática que resetou a humanidade. A doutora Isabela Pereira finalmente consegue falar. Sua voz sai como um sussurro. Como isso é possível? Cleópatra sorri novamente, mas dessa vez o sorriso tem um peso diferente. Uma tristeza profunda, como se ela carregasse o fardo de conhecimentos que não podem ser compartilhados facilmente. A preservação temporal não é mágica, é ciência avançada. Uma ciência que nós dominávamos há 3.000 anos. Uma ciência que vocês estão apenas começando a redescobrir. Ela toca outra seção da parede. As imagens mudam novamente. Dessa vez mostram laboratórios, equipamentos sofisticados, pessoas realizando procedimentos que parecem combinar medicina, química e algo que transcende ambas. Quando percebi que Roma iria vencer, quando entendi que nosso conhecimento seria perdido ou usado para propósitos destrutivos, tomei a decisão mais difícil da minha vida. As imagens na parede mostram os últimos dias de Alexandria, mas não a versão romântica que conhecemos. Mostram soldados romanos procurando algo específico. Mostram bibliotecas sendo saqueadas não por vandalismo, mas por busca sistemática. Mostram uma operação militar focada em encontrar textos e artefatos específicos. Otávio não queria apenas conquistar o Egito. Ele queria nossos segredos, nosso conhecimento, nosso acesso ao livro que fala. Ele sabia que quem controlasse essa tecnologia controlaria o mundo. A doutora Isabela Pereira vê nas imagens como Cleópatra preparou sua própria preservação, como ela reuniu os textos mais importantes, como ela escolheu este local específico para construir não um túmulo, mas um cofre, um repositório de conhecimento que seria ativado apenas quando a humanidade estivesse pronta. Mas como você sabia? Como sabia que eu estaria aqui? Como sabia que seria hoje? Cleópatra aponta para uma seção específica da parede,
Os hieróglifos ali mostram uma data. Uma data específica, 3 de setembro de 2024, e mostram o rosto da doutora Isabela Pereira, não um hieróglifo representativo. Seu rosto exato, seus traços precisos, sua expressão de incredulidade. O livro que fala não apenas registra o passado, ele mapeia probabilidades futuras e calcula cenários, prevê resultados baseados em padrões complexos que vocês ainda não compreendem. Há 3.000 anos, quando esse sistema foi ativado pela primeira vez, ele calculou milhões de possibilidades futuras. E em 97,3% dos cenários, você era a pessoa que abriria estes lacres, nesta data, neste momento. A mente da doutora Isabela Pereira não consegue processar a informação. 3.000 anos de planejamento, 3.000 anos de cálculos precisos, 3.000 anos esperando por este momento específico. Mas há algo mais, Cleópatra continua. Algo que o livro previu e que você precisa saber. Meu despertar não é o evento principal. É apenas o primeiro passo. As imagens na parede mudam novamente. Dessa vez, mostram eventos futuros, eventos que ainda não aconteceram, mas são mostrados com a mesma clareza e precisão dos eventos passados. Doutora Isabela Pereira vê cidades que não reconhece, tecnologias que não existem, pessoas realizando feitos que parecem impossíveis para os padrões atuais da humanidade. E no centro de tudo isso, conhecimento. Conhecimento que está sendo liberado gradualmente, conhecimento que está transformando a sociedade. Nas próximas décadas, a humanidade vai passar por uma transformação fundamental. Vocês vão descobrir tecnologias que vão revolucionar medicina, energia, comunicação, transporte. Vocês vão expandir além da Terra. Vocês vão entrar em contato com outras formas de inteligência. E tudo isso foi previsto, foi planejado. Foi preparado há milênios por civilizações que entendiam que o conhecimento deve ser liberado gradualmente, no momento certo, para as pessoas certas. Doutora Isabela sente vertigem. Não é apenas sobre Cleópatra, não é apenas sobre o Egito Antigo. É sobre toda a história da humanidade, sobre nosso futuro, sobre nosso lugar no universo. Mas por que eu? Por que não cientistas? Por que não líderes mundiais? Por que uma arqueóloga? Cleópatra se aproxima. Coloca a mão no ombro da doutora Isabela. E nesse momento, doutora Isabela sente algo indescritível, como se informações estivessem sendo transferidas diretamente para sua mente. Como se ela estivesse baixando conhecimento puro, porque você entende o valor da preservação. Você entende que algumas descobertas precisam ser protegidas. Você passou a vida procurando verdades enterradas e agora você vai ajudar a revelar verdades que vão mudar tudo. A transferência de informação para... Doutora Isabela cambaleia. Sua mente está cheia de conceitos novos, imagens impossíveis, conhecimentos que ela não deveria ter, mas ao mesmo tempo, tudo faz sentido, como se essas informações sempre estivessem lá, apenas esperando para serem ativadas. O que você sente agora é apenas uma fração do que está disponível. O livro que fala contém conhecimento acumulado por civilizações que existiram durante centenas de milhares de anos. Conhecimento sobre a natureza da realidade, sobre as leis que governam o universo, sobre nosso verdadeiro propósito como espécie. Doutora Isabela olha para os membros restantes de sua equipe. Eles estão paralisados, observando tudo com uma mistura de terror e fascínio. Ela entende que eles também estão sendo afetados, que estar nessa câmara, na presença dessa tecnologia, está mudando-os de formas que ainda não compreendem. Vocês vão sair daqui diferentes, Cleópatra confirma. Vocês vão carregar sementes de conhecimento que vão germinar ao longo dos próximos anos. Vocês vão se tornar catalisadores, ponte entre o mundo antigo e o mundo que está nascendo. Mas lembrem-se, nem toda a humanidade está pronta para este conhecimento. Vocês devem ser cuidadosos, seletivos. Vocês devem encontrar as pessoas certas no momento certo, assim como eu encontrei vocês.
Cleópatra caminha até o centro da câmara. Levanta os braços. As paredes inteiras se iluminam. Todos os inscrições sagradas, todos os símbolos, como se toda a câmara fosse uma única tela gigante. E então, ela fala palavras em uma língua que nenhum deles reconhece. Não é egípcio antigo, não é grego, não é nenhuma língua terrestre conhecida, mas de alguma forma todos entendem o significado. Ela está ativando algo, ligando um sistema que esteve dormindo por milênios, conectando esta câmara com outros locais ao redor do mundo, outros repositórios, outros guardiões que estão despertando. Vocês não são os únicos, ela explica. Em 12 locais diferentes ao redor do planeta, outras pessoas estão fazendo descobertas similares. Outros guardiões estão despertando. Outros arquivos estão sendo abertos. As imagens nas paredes mostram esses outros locais. Uma câmara subterrânea abaixo de Machu Picchu, túneis selados debaixo da Esfinge, estruturas ocultas na Antártida, templos submergidos no Triângulo das Bermudas, locais que a humanidade suspeitava que existiam, mas nunca havia encontrado. E todos esses locais, todos esses guardiões, foram coordenados para despertar ao mesmo tempo, neste momento da história, quando a humanidade desenvolveu tecnologia suficiente para compreender e utilizar esse conhecimento de forma construtiva. Doutora Isabela percebe a magnitude do que está acontecendo. Isso não é apenas uma descoberta arqueológica, é o início de uma nova era para a humanidade. O momento em que nossa espécie recebe acesso a conhecimentos que foram preservados por dezenas de milhares de anos. Mas há responsabilidades. Cleópatra continua, sua expressão ficando mais séria. Este conhecimento pode ser usado para criar ou destruir, para elevar a humanidade ou escravizá-la. A escolha depende das pessoas que têm acesso a ele. Por isso vocês foram escolhidos, não apenas por suas habilidades, mas por seus caracteres, por suas intenções, por sua capacidade de usar o poder de forma responsável. A câmara começa a vibrar novamente, mas dessa vez não é o caixão, é toda a estrutura, como se algo massivo estivesse se movendo no subsolo, como se sistemas antigos estivessem sendo reativados depois de milênios de inatividade. O que está acontecendo? Doutora Isabela pergunta. O próximo passo, Cleópatra responde. Esta câmara foi projetada não apenas para preservar conhecimento, mas para ser uma estação de transmissão. Agora que foi ativada, ela vai começar a enviar sinais, códigos, coordenadas para as pessoas certas ao redor do mundo. Pessoas que vão começar a ter sonhos específicos, visões precisas, inspirações impossíveis, cientistas que vão ter insights revolucionários, artistas que vão criar obras que transcendem seu tempo, líderes que vão tomar decisões que direcionarão a humanidade para um futuro melhor. As vibrações param, a iluminação nas paredes se estabiliza e, doutora Isabela percebe que algo fundamental mudou, não apenas na câmara, mas no mundo, como se uma frequência que estava desligada tivesse sido religada. É isso? Ela pergunta. É assim que o conhecimento será compartilhado? Cleópatra sorri pela última vez, mas agora seu sorriso tem uma qualidade diferente, como se ela estivesse se despedindo. Para a maior parte da humanidade, sim. O conhecimento será integrado gradualmente, através de inspirações, descobertas aparentemente coincidentais, avanços que parecerão naturais, mas que na verdade são orientados. Mas para vocês, para as pessoas que estiveram nesta câmara, o processo será diferente. Vocês terão acesso direto. Vocês serão os guardiões modernos, os responsáveis por garantir que este conhecimento seja usado da forma correta. Ela caminha de volta para o caixão. A doutora Isabela Pereira percebe com o horror que Cleópatra está se preparando para voltar. Para retornar ao estado de hibernação ancestral, você vai embora. Depois de 2000 anos, você vai dormir de novo. Minha parte neste processo está completa. Cleópatra explica. Eu era a chave para ativar o sistema. Agora que está ativo, minha presença não é mais necessária.
na verdade seria prejudicial. O conhecimento não deve depender de pessoas específicas, deve ser independente, autossuficiente, capaz de se perpetuar através das gerações sem depender de guardiões imortais. Ela entra novamente no caixão, mas antes de deitar ela retira algo de dentro de sua túnica, um objeto pequeno, cristalino, que pulsa com luz própria. Isto é uma chave de acesso. Ela entrega o objeto para a doutora Isabela. Com ela, vocês podem acessar qualquer repositório de conhecimento antigo no mundo. Podem ativar sistemas que estão dormindo. Podem decodificar textos que parecem impossíveis, mas usem com sabedoria. Compartilhem apenas com pessoas que demonstrarem estar prontas. E lembrem-se sempre, conhecimento sem sabedoria é a definição de perigo. A doutora Isabela segura o objeto. Ele é quente. Vibra levemente, como se estivesse vivo. Como se pudesse sentir suas intenções. Como vamos saber quem está pronto? Como vamos identificar as pessoas certas? Vocês saberão. Cleópatra responde, deitando-se novamente no caixão. O próprio conhecimento vai guiá-los. Vocês vão reconhecer sinais, padrões, sincronicidades que não são coincidências. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Os outros guardiões ao redor do mundo vão passar pelo mesmo processo. Vocês vão se encontrar, vão se reconhecer, vão trabalhar juntos. O caixão começa a se fechar automaticamente. Cleópatra fecha os olhos. Mas antes que o último lacre se complete, ela fala uma última vez. O futuro da humanidade não está escrito em pedra. O livro que fala mapeia probabilidades, não certezas. Vocês têm o poder de mudar o resultado, de direcionar nossa espécie para o melhor cenário possível. Usem esse poder com sabedoria. O caixão se fecha completamente. O recinto escurece. As vibrações param. Um silêncio profundo toma conta do local. A doutora Isabela e sua equipe ficam parados por longos minutos, processando o que acabaram de viver, tentando entender a magnitude da responsabilidade que agora carregam. Quando finalmente saem do recinto, o mundo parece diferente. O céu tem uma cor ligeiramente diferente. O ar tem um cheiro ligeiramente diferente, como se a realidade tivesse sido ajustada em formas súbitas, mas fundamentais. A doutora Isabela olha para a chave cristalina em sua mão. Ela pulsa com um ritmo que parece sincronizado com seu batimento cardíaco, como se estivesse se adaptando a ela, aprendendo sobre ela. Ela entende que sua vida mudou para sempre, que não é mais apenas uma arqueóloga. É algo novo, algo que não tem nome ainda. Um híbrido entre cientista e guardiã, entre acadêmica e mística. Nos dias seguintes, enquanto documenta oficialmente a descoberta, a doutora Isabela percebe mudanças em si mesma e em sua equipe. Eles têm insights impossíveis, fazem conexões que não deveriam ser capazes de fazer, entendem conceitos que nunca estudaram e começam a reconhecer sinais ao redor do mundo, notícias de descobertas arqueológicas simultâneas, avanços científicos inexplicáveis, artistas criando obras que parecem inspiradas por fontes impossíveis. O sistema está funcionando, o conhecimento está sendo liberado, a humanidade está começando sua próxima fase evolutiva. E tudo porque uma arqueóloga decidiu abrir uma sepultura que havia esperado 2000 anos para ser descoberta. Mas enquanto a doutora Isabela observa essas mudanças acontecendo ao redor do mundo, enquanto ela usa a chave cristalina para acessar outros repositórios de conhecimento, enquanto ela se conecta com os outros guardiões que estão despertando, ela percebe algo perturbador. Nem todas as pessoas que estão recebendo esse conhecimento têm boas intenções. Há sinais de que outros grupos também estão se organizando, grupos que querem usar essas descobertas para propósitos destrutivos. Grupos que veem o despertar do conhecimento antigo como uma oportunidade para ganhar poder absoluto. E a doutora Isabela entende que a verdadeira batalha está apenas começando. A batalha pelo futuro da humanidade. A batalha entre aqueles que querem usar o conhecimento
para elevar nossa espécie e aqueles que querem usá-lo para controlá-la. O livro que fala havia previsto isso também. Havia mostrado que o despertar do conhecimento seria seguido por um período de conflito, um período em que a humanidade teria que escolher seu caminho. E essa escolha determinaria se nos tornaríamos uma civilização capaz de alcançar as estrelas, ou se destruiríamos a nós mesmos antes de realizar nosso verdadeiro potencial. A porta havia sido aberta, os lacres foram quebrados, o conhecimento foi liberado. Agora cabia à humanidade decidir o que fazer com ele. A doutora Isabela aperta a chave cristalina em sua mão, sente sua pulsação se sincronizar ainda mais profundamente com sua própria energia vital e faz uma promessa silenciosa. Ela vai garantir que esse conhecimento seja usado para o bem, que esse despertar leve a humanidade para um futuro melhor, que o sacrifício de Cleópatra, que a preservação de 2000 anos de conhecimento não seja em vão. Porque agora ela entende a verdade. Cleópatra nunca havia morrido. Ela havia se transformado em algo maior, em uma guardiã, em uma ponte entre o passado e o futuro. E agora era a vez da doutora Isabela fazer a mesma transformação. A era do conhecimento oculto havia terminado, a era do conhecimento compartilhado havia começado, e nada nunca mais seria o mesmo.